Programa Família de Deus no ar. Vamos, num primeiro momento, agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade. Todos nós que respondemos ao seu chamado, todos nós que somos vocacionados a este momento, de ouvir a sua palavra, de partilhar nossa existência, celebrando vida. Agradecemos então ao nosso Deus, ao nosso Senhor, nosso Criador, Pai de bondade, Pai de sabedoria, em que nos dá mais este momento, nos oferta mais esse momento, para podermos estar juntos, sentados à mesa da partilha, partilhando nossas experiências, nossa vida. Por isso agradecemos, pedindo a que nos abençoe abundantemente, como tem feito sempre, para que possamos acolher a sua palavra. Nós sempre, e esta é a ideia, o pensamento do programa, abordarmos o tema família. Eu gostaria muito, nesta tarde especialíssima, pensada por Deus mesmo, antes que o mundo fosse mundo, antes que tudo existisse, já havia pensado neste momento ao qual nós podemos partilhar então nossas experiências, e como eu disse, vamos nessa tarde especialíssima falarmos desta realidade conjugal, esta realidade nupcial, esta realidade que um homem e uma mulher vivem. Um homem e uma mulher partilham a sua própria vida existencial, naquilo que nós chamamos de realidade conjugal, realidade nupcial, ou um sacramento do matrimônio. Vamos olhar esta realidade não simplesmente com nossos olhos humanos, mas vamos nos transportar, vamos nos deixar ser levados numa transcendência e olhar esta realidade como algo pensado por Deus mesmo. Como é algo pensado por Deus, não é nada criado por nós. Existe uma essência, existe um essencial nesta convivência de um homem e de uma mulher. E que ao longo dos anos nós vamos esquecendo, vamos nos afastando. E temos uma situação atual, não só os nossos jovens, os nossos adolescentes, mas enfim, os mais maduros também, como que perdendo o sentido, perdendo a essência do que seja esta realidade. Quando nós nos confrontamos, quando nós tomamos consciência de que esta realidade é uma realidade pensada por Deus mesmo, faz parte do seu desígnio, do seu plano, do seu pensamento, faz parte do seu querer. Nós vemos desde o início das primeiras páginas da Sagrada Escritura algo que vem se condensando e, como eu disse, ao longo do tempo vamos desfocando a realidade, vamos perdendo o sabor desta essência. Claro que as coisas vão mudando, claro que os tempos são outros, o tempo político, cultural, social e assim por diante. Mas há uma essência que deveria permanecer, uma essência que é a realidade mesmo, que é a realidade própria. E é essa essência que eu gostaria de comentar neste sábado, enfrentando e confrontando as nossas dificuldades e rogando a Deus que nos ampare, que nos ilumine nossa caminhada. Pois bem, se é uma realidade pensada por Deus mesmo, existe um essencial nesta realidade. E o essencial é quando nós começamos então a tomar consciência de que existe uma vocação, existe um chamado em tudo isso. O primeiro chamado, o chamado essencial, principal, ao qual nós vamos tomando consciência, é de que viemos à vida, nós existimos por vocação, por chamado de Deus. Deus nos chama à existência, e nós já falamos várias vezes, no sentido da própria fecundação, há uma eleição, há uma escolha. Eu vim a este mundo, eu existo por vontade de Deus. A minha fecundação, a fecundação no seio de minha mãe, independeu da vontade de meus pais, e dependeu do querer de meus pais.
é algo que surge, é algo que, com a bênção de Deus, chega a termo e eu começo a existir e eu existo como ser humano por vontade de Deus, por chamado de Deus. Existe, então, uma vocação universal, que é a minha própria humanidade. E muitas vezes nós esquecemos deste fato, e eu gostaria, e chamo a atenção a vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O ser humano é dom de Deus. O ser humano é um chamado de Deus. A vocação de ser humano é algo nos dado. E nós temos, então, o dom da humanidade. O dom é algo a ser ofertado, a ser oferecido. Portanto, a nossa humanidade, o nosso ser humano, estará na sua essência ao momento em que ele perceber, em que ele veio a este mundo para ofertar o seu ser, ofertar a sua existência. É algo em que ele chama atenção para sair de si ao outro. Com essa vocação primeira, esta vocação universal, nos faz todos nós, seres humanos, seres que devem responder a esse chamado, responder a esta vocação. Se é uma vocação, é algo que eu tenho a ser ofertado àquele que me criou, ofertado a Deus. Então, a minha vocação, o meu chamado existe para que eu retribua aquele que me chamou. Quando eu digo que meu pai e minha mãe não tiveram interferência na minha existência, eles foram instrumentos simplesmente, e no amor conjugal, na oferta de um ao outro, neste encontro conjugal, houve uma possibilidade, houve então um espaço, um momento ao qual Deus pode ter me chamado à existência. Houve o intercurso evidente de meu pai e da minha mãe. Houve esta oferta humana de meu pai e minha mãe. E esta fecundação, portanto, por vontade exclusiva de Deus, eu começo a existir como ser humano. Em todo o processo humanizador no ventre de minha mãe, eu fui tomando a identidade de ser humano. Eu fui recebendo o perfil do ser humano, o jeito de ser humano. E neste jeito chega um momento oportuno, por Deus mesmo eu venho ao mundo e começo a existir ao mundo, começo a existir no mundo. O lindo é quando eu começo então a compreender que, como ser humano que sou, o dom, o talento que Deus me dá, as qualidades que Deus me fornece, todo este chamado, esta vocação, é para que eu responda, meu Deus, então ofertando todo o meu ser ao seu serviço. Esta vocação universal é de todos nós. Todos nós, humanos, temos esta vocação da humanidade. E nesta vocação, aí sim, precisamos entender que ela existe para ser doada. Temos muitas e muitas dificuldades para uma doação total, plena, uma doação 100%, sabemos disso. Existem muitos fatores que nos impedem de experimentar esta plenitude humana em nós. Nossas limitações, nossas fragilidades, tudo aquilo que nós vamos armazenando ao longo da nossa existência, momentos de desamor, momentos de conflito, de confronto e assim por diante, cria em cada um de nós uma situação complexa de não compreensão destas coisas, de não aceite destas coisas, ao ponto de que nós temos muito e muito em nós mesmos que não a aceitamos. Nós nos rejeitamos em muitas situações. E esse rejeitar-se, esse não aceitar-se, torna-se um empecilho para que este dom, o dom de si, o dom de doar-se, impeça que eu o faça plenamente. No primeiro momento eu começo a compreender, então, que a ação de Deus em mim é uma ação libertadora, é uma ação que vai me libertando destes percalços, vai me libertando desses obstáculos, desses entraves, para que eu viva mais plenamente a minha humanidade.
Mas é um processo longo, é um processo contínuo, é um processo doloroso, é um processo ao qual eu vou como que morrendo para mim mesmo, passo a passo. E só assim há a possibilidade de ressurgir um novo eu. Este eu antigo carcomido, este eu limitadíssimo, este eu que impede a ação de Deus mesmo em mim, vai me limitando nesta minha humanidade. Num primeiro momento eu vou tomando consciência então, e isso eu agradeço e louvo meu Deus, de que o processo de humanização, o processo humanizador, é um processo, mesmo que tenha um tempo, é duradouro, é um processo de libertação. Eu vou me libertando nas minhas limitações, eu vou libertando dos meus obstáculos e vou podendo vivenciar a minha humanidade numa plenitude maior. Eu vou vivenciando minha liberdade numa maneira, num modo muito mais amplo, muito mais consistente. Esta é a primeira vocação, a vocação de ser humano. Por isso nós vamos, e temos feito nesses programas, essa chamada a esta visão. E quando nós falamos em relacionamento humano, nós falamos, evidentemente, neste matrimônio, nesta realidade nupcial. Então nós podemos imaginar que uma realidade nupcial, onde chama a atenção, num relacionamento interpessoal entre duas pessoas, dois seres humanos, e que não vivem plenamente a sua humanidade, nós podemos entender os percalços, nós podemos entender os conflitos, confrontos, as crises que podem surgir nesse relacionamento. E é esse ponto que nós gostaríamos de abordar neste sábado, nesta tarde especialíssima pensada por Deus. Esta realidade a qual nos impede de nos aproximar cada vez mais. Mas há uma promessa de libertação, e é esta promessa a qual nós vamos rogar ao nosso Deus que execute em nosso ser. Pois bem, vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Família de Deus, no seu segundo bloco, temos sempre neste momento guardado um espaço para agradecer aos nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que aceitam esse chamado de Deus mesmo e retribuem nos sintonizando numa partilha de sentimentos, numa partilha de experiências, numa troca de ideias, enfim, no momento ao qual nós podemos partilhar nossa existência, nossas coisas. Por isso eu agradeço. Agradeço de coração por todos vocês que dizem sim e vêm sentar à mesa da partilha. A vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do associado AM1060. A vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Ou então a vocês que nos ouvem, nos sintonizam, partilham conosco por meio dessas postagens de YouTube. A todos, rogamos a Deus que os abençoe profundamente, toque seus corações e que possamos juntos celebrar vida, juntos como uma grande família humana que somos, mas mais que isso, grande família de Deus. Possamos caminhar em direção à casa do Pai, sempre celebrando vida, como se fosse verdadeiramente um altar. Eu tenho chamado a atenção sempre isto. Nós temos que entender que nós viemos de Deus e aqui estamos em nossa humanidade para responder ao nosso Criador, aquilo que nos fez, aquilo que nos chamou. Nos chamou como seres humanos e como seres humanos nós temos uma essência a ser vivenciada, o jeito de ser humano. Então estamos falando
que um ser humano do jeito masculino e um ser humano do jeito feminino sente um chamado, sente uma vocação, há uma convivência. Então se estabelece, se define, se cria, se consolida aquilo que nós chamamos de vida conjugal, vida nupcial, ou mais ainda, o sacramento do matrimônio. Temos abordado esses temas ao longo destes sábados e vamos continuar. Primeiro momento é tomar consciência da sua humanidade. Uma humanidade rica, uma humanidade que tem uma característica especial, não só uma característica de ter um perfil tal qual o Criador, porque fomos criados à sua imagem. Deus não tomou algo para fazer de modelo o ser humano. Ele toma a si próprio. Então somos nós a sua imagem. Na nossa humanidade, expressa a imagem de Deus. Mas para que isso se consolide, é necessário que nós possamos viver a nossa humanidade plenamente, 100%. Mas para vivê-la 100%, para vivê-la plenamente, há necessidade de um processo de cura, de um processo de restauração, num processo ao qual todas aquelas minhas limitações, não limitações próprias ao ser humano, mas limitações que eu fui adquirindo ao longo do tempo, meus defeitos, meus pecados, enfim, tudo aquilo em que desfoca a imagem do ser humano, vai criando em mim uma barreira, vai criando em mim empecilhos para que eu possa vivenciar a minha humanidade. Então nós percebemos no ser humano e percebemos em nós mesmos situações as quais nós não gostaríamos de vivenciar, e, no entanto, vivenciamos. Diz assim São Paulo, eu não faço o que eu quero, quando eu vejo eu fiz aquilo que eu não quero. E assim somos nós. Se nós fizermos uma análise no final do nosso dia, nós vamos ver que teve muitos e muitos momentos aos quais nós não queríamos fazer aquilo, ou dizer aquilo, ou nos comportarmos de certa forma. No entretanto, fizemos, falamos e nos comportamos. Isso vai nos impedindo de nos aproximar ao outro ser humano. Porque a aproximação ao outro ser humano é uma aproximação que se realiza à medida em que eu vou me doando a ele. Eu vou me doando, eu vou doando a minha realidade humana, minha essência humana. Esta é o sentido da humanidade. É doar-me ao outro. Quanto mais eu vou experimentando esta doação, mais vai se consolidando esta humanidade em mim. Não é uma humanidade egoísta, uma humanidade que busca a sua própria satisfação. Não. É a minha humanidade, a realidade, a essência da minha humanidade, ela vai existindo à medida em que eu vou saindo de mim ao outro. À medida em que eu vou buscando o outro para servi-lo nas suas necessidades. E aí está o relacionamento interpessoal, o relacionamento entre pessoas. Não é um relacionamento em de busca a minha satisfação própria, não. É um relacionamento ao qual nós vamos compreendendo que um dando ao outro aquilo que é, aquilo que tem, vai se consolidando este relacionamento. O esposo e a esposa é típico este relacionar-se. É o momento ao qual um doa ao seu outro esposo, na sua humanidade, oferta à sua esposa e recebe dela a sua humanidade. E aí está, nesta comunhão de doação, nesta comunhão de dom de si, se estabelece esta realidade nupcial, se estabelece esta realidade conjugal. Define-se, expressa-se este sacramento, este sinal do amor de Deus, que nós chamamos sacramento do matrimônio. Mas há mais ainda a tomarmos consciência, mais ainda a entendermos esta vocação universal que é o ser humano
já nos estabelece num relacionamento compreensível, num relacionamento ao qual, como eu disse, neste processo de humanização, ou processo humanizador, nós vamos nos tornando cada vez mais seres humanos. E como seres humanos, abre-se então cada vez mais a possibilidade desta comunhão entre estes seres. Mas existe mais ainda algo profundo. Nós temos que então compreender se esta realidade nupcial é algo pensado por Deus, nós temos que compreendê-la então numa profundidade um pouco maior. Existe mais ainda em torno disso. Não só o ser humano para doar-se ao outro ser humano, mas agora mais especificamente um ser humano a doar-se como esposo ao outro ser humano que é a sua esposa e vice-versa. Há uma doação específica, há uma identidade própria, há algo muito, muito especial, como se nós tivéssemos assumido algo especial. Para ser esposo, para ser esposa, há um chamado de Deus. Então, quando nós nos sentimos envolvidos neste amor de um homem e de uma mulher, este amor que vai se intensificando, esse amor que busca-se uma proximidade cada vez maior, e nesta proximidade vamos experimentando então esta doação de si e receber do outro. Na partilha, na conversa, no diálogo, na convivência, vamos experimentando isso. Temos que ter isto sim, isto que queremos comentar e estamos comentando, é que é um dom de Deus, é um chamado de Deus, existe uma vocação. Para ser esposo existe uma vocação. Eu fui vocacionado a ser esposo. Eu fui chamado por Deus a desempenhar este papel, esta função de ser esposo. E minha humanidade estaria então sendo restabelecida, libertada, curada, à medida em que eu vou me tornando esposo. E é um processo de dois polos. Eu vou me tornando esposo, eu vou amando como esposo e vou percebendo essa dimensão esponsal. Da esposa a mesma coisa, são dois polos, como eu disse, é o esposo e a esposa. E vão se aproximando nesta certeza de que é um chamado de Deus. Deus me chama a ser esposo e me dá todas as condições, as qualidades, os talentos de o ser. Passo a passo, então, neste processo de humanização, neste processo humanizador, eu vou me tornando cada vez mais esposo. E eu sempre digo, na minha realidade, eu fui casado, eu fui esposo da minha esposa por 50 anos. 50 anos caminhamos juntos e um dia o Senhor a chama à sua presença. Portanto, no falecimento dela, viúvo fiquei, mas continuei sentindo o chamado esponsal. Dizemos assim, até que a morte os separe, e fomos separados. E nesta separação, sinto ainda, compreendo, aceito e tomo consciência de que o chamado a ser esposo continuava. Eu não fui vocacionado a ser viúvo, sou vocacionado a ser um esposo. Viuvez não é condição de vida, viuvez não é uma vocação. E fui chamado e casei novamente. E neste ano que estou vivendo casado, sempre eu digo, é algo que eu aprendi há 50 anos. Então, para mim, está muito mais fácil. O doar-se, está muito mais fácil esta compreensão de ser esposo. E eu gostaria que nós, aqui à mesa da partilha, esposo e esposa, vamos entender, vamos compreender que este lar é um verdadeiro altar. E as coisas mais simples, mais banais que possamos realizar nesta convivência é algo ofertado a Deus. Se nós fazemos alguma coisa em nosso lar, na nossa casa, para auxiliar a nossa esposa, nós estamos fazendo não para ela simplesmente, estamos fazendo a Deus, estamos retribuindo a Deus a vocação que nos deu.
ao chamado que nos dá. Ele nos chama a alguma coisa, Ele nos chama a algo e nos dá condições de respondermos com toda certeza. Ele não é algum déspota que nos chama a fazer algo que não temos condições de fazer. Não, é o contrário. Se tomamos consciência que fomos chamados a isto ou aquilo, se tomamos consciência que fomos chamados ao casamento, a sermos esposo, e eu falo especificamente aos meus amigos esposos, se eu tomo consciência de que fui chamado a ser esposo, eu vou ter condições, talentos e qualidades a ser este esposo. Então, no lar, qualquer trabalho que se faça é uma oferta ao nosso Deus, é um sacrifício de louvor. Levantamos, amanhecemos o dia, anoitecemos com momentos propícios a ofertar a Deus o nosso trabalho, o nosso serviço. Ou levantar, ou ajudar a fazer alguma coisa, ajudar na casa, a lavar uma louça, a arrumar uma cama, enfim, trabalhos simples, trabalhos cotidianos, rotineiros, passa a ser um louvor a Deus. Desde o momento em que acordamos até o momento em que adormecemos, é um louvor constante. O Senhor me permitiu mais um dia junto. Eu sempre penso assim. Eu louvo e glorifico a meu Deus, porque me permite a conviver com minha esposa mais um dia. A experiência, como eu disse, que eu tive de 50 anos e um dia tudo acabou. Um dia tudo findou. O que foi construído consolidou-se, mas agora acabou. Uma nova vida se inicia. E a cada momento, a cada segundo da minha existência, um louvor constante a Deus, tentando retribuir aquilo a qual Ele me chamou. Então vamos colocar o nosso lar como um altar. E tudo aquilo que nós fizermos a nossa esposa, auxiliando-a nesta caminhada, não só no lar, mas auxiliando na sua própria caminhada, com troca de experiências, com um diálogo constante. Nós transformamos o nosso lar num altar. Um altar onde teremos um encontro com Deus a cada instante da nossa convivência, a cada momento da nossa convivência. E nós experimentamos, então, na partilha com nossos irmãos, de um modo geral, há um distanciamento um do outro. Vivemos 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, 40, as coisas vão se modificando e lentamente vamos nos afastando. Coisas tão banais como um abraço, um carinho, um beijo de bom dia, um beijo de boa noite, um Deus te abençoe, um sinal da cruz na fronte, coisas desse gênero, um elogio daquilo que você fez, um elogio da sua maneira de ser, um elogio dos momentos aos quais eu experimento o seu amor para comigo. Isso tudo vai sendo partilhado e vai sendo então ofertado ao nosso Deus neste altar como um sacrifício de louvor. Vamos pensar nas coisas mais básicas. Muitas e muitas vezes nós nos percebemos nos afastando porque conflitamos uma maneira de ser. Conflitamos um modo de responder às necessidades da vida. Mas temos que compreender que somos realmente diferentes. Não só diferentes no sentido de sexualidade com homem e mulher, mas diferentes na formação, na criação, diferente no próprio processo humanizador. Estamos em etapas diferentes. Como homem e como mulher, fisiologicamente, anatomicamente, moralmente, psicologicamente, somos diferentes. Pensamos, agimos e entendemos de forma diferente. E aí que está a riqueza desta comunhão de seres humanos. Uma comunhão que se dá nesta diferenciação. Comunhão que se dá nesta partilha, neste diálogo constante e permanente. E é isso que eu chamo a atenção. Então, não só esta vocação universal de ser humano simplesmente, e humano na sua diferenciação humana, mas também agora, nesta vocação secundária, podemos dizer,
nesta vocação a qual me chama a ser um ser humano esposo. E as experiências que vamos tendo ao longo da nossa convivência são experiências marcantes para que possamos ir descobrindo passo a passo qual é o nosso papel, qual é a nossa vocação nisso. A vocação de ser esposo é uma, a vocação de ser esposo pai é outra. A vocação de ser esposo avô, por exemplo, são experiências em que a própria existência, o ciclo existencial, vai nos ofertando. E nós vamos aprendendo, então, o que é ser um pai. Qual o sacrifício de louvor que eu oferto neste altar do meu lar, sendo pai? Qual é o meu trabalho? E nós temos percebido também que muitos pais o são porque simplesmente geraram seu filho. Mas pai é aquele que cuida, aquele que atende às necessidades. Pai é aquele que se envolve com a própria evolução criativa do filho. Pai é aquele que experimenta esses momentos experienciais passo a passo. Pai é aquele em que continua com a sua atitude paternal por sempre. Eu tenho um filho com 50 anos, eu tenho uma filha com 47, 48. Mas para mim são as mesmas criaturas que necessitam de mim este apoio paternal, esta presença paternal, com palavras paternais, com gestos, com carinhos, enfim, com a presença de um pai. Não interessa a idade, é um processo contínuo, é um processo que vai até a morte. Então vamos, neste sábado muito especial, tomar consciência disso, deste chamado que Deus nos fez e nos faz constantemente. Por isso eu digo e entendo, e reconheço e compreendo quando eu digo que este relacionamento conjugal, este relacionamento matrimonial é algo que dura para sempre, até que a morte os separe algum deles. Até que a morte dilua este compromisso. Este compromisso conjugal é algo que vai crescendo passo a passo e é um compromisso, como eu disse, em resposta à própria vocação. Se Deus me chama a algo, me dá condições de respondê-lo. Então, o ser esposo, o ser esposa, a cada passo, dia a dia, cada segundo do dia, é uma resposta, é uma oportunidade que Deus me dá para responder este chamado. Então, tudo que eu recebi de Deus, eu oferto agora, neste meu ser, servindo o outro, servindo como noivo, servindo como esposo, servindo como pai, servindo como um irmão muito especial. É isso que somos nós. Então, meu chamado hoje é nós colocarmos nas mãos de Deus esta realidade conjugal, a qual nós estamos consolidando passo a passo, dia a dia, tomando consciência que nada mais é isto do que uma resposta ao seu chamado. Uma resposta à vocação que nos deu. Vocação é um chamado. E esse chamado, só Deus nos chama se temos condições de retribuí-lo, com toda certeza. E me dá então talentos, qualidades próprias para que eu possa vivenciar esta realidade. E como eu disse no início, vamos reforçar. Eu não consigo viver plenamente isso, mas é um processo ao qual eu vou percebendo que vai se intensificando esta comunhão, vai se consolidando, vai se confirmando esta vida conjugal. Mas para isso acontecer, há a necessidade desta caminhada neste processo de humanização. É um processo de humanização, verdadeiramente. É um processo ao qual eu vou me tornando cada vez mais ser humano e vice-versa. Porque quanto mais ser humano eu sou, mais tenho condições de torná-la ser humano, de ser um instrumento neste processo, de ser um instrumento neste processo ao qual você vai se transformando passo a passo. E como dizemos, vai morrendo este ser antigo, este ser velho,
carcomido pelos antivalores, carcomido pelo pecado, carcomido por tudo aquilo que vai acontecendo, pelas doenças físicas, morais, psicológicas, espirituais, enfim. Eu vou me tornando alguém frágil nesta caminhada. E eu necessito de uma cura constante, de uma libertação permanente, para que possa ir ser consolidando esta realidade conjugal. E para isso, o mais lindo que nós percebemos é que Deus nos dá condições desta cura. E essa cura vai se estabelecer justamente neste processo de humanização, neste lar, na presença deste altar. Então, o ser esposo e o ser esposa, a convivência dos dois, nada mais é do que um processo abençoado de cura. Nós vamos nos curando lentamente. Vamos sendo nós mesmos instrumentos desta libertação. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ir tomando consciência de minhas limitações. Então, nas partilhas que possamos fazer, no diálogo que nós vamos consolidando entre nós, é um momento propício para que eu agradeça a você. Todos os momentos aos quais eu experimento o carinho, o zelo, o amor por mim. E isso sendo vice-versa, nós vamos crescendo no amor. E só o amor tem condições de nos levar a esta condição. Só o amor tem esta força, essa potência de nos unir cada vez mais. E aí o amor conjugal. Começamos então a entender isso a cada passo que nós dermos um em direção ao outro, a cada momento que nós ofertarmos ao nosso Deus a resposta ao seu próprio chamado. Muita coisa vai acontecendo em nossa realidade conjugal. O amor vai se estabelecendo. O amor vai inundando os corações e nós vamos nos transformando passo a passo na grande família de Deus. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com o último bloco de Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Quero rogar a Deus que esteja tocando os nossos corações, nossas mentes, iluminando nossa alma, para que possamos assumir essa nossa postura de esposo e esposa, de filhos, filhas, de pais, de mães, enfim, possamos, tomando consciência deste nosso chamado a ser humano, dessa vocação a ser humano, vamos nos permitindo este processo de humanização, porque é um processo que se inicia desde a nossa fecundação e termina a nossa morte. É um processo que não tem fim enquanto aqui existirmos. E esse processo pode ser lento ou pode ser um pouco mais acelerado, se vamos tomando consciência disso. Não é algo imediato, não é algo instantâneo, não. Não que mesmo não teríamos condições de suportar isso. É passo a passo, é uma convalescência. É isto. Como se estivéssemos doentes e passo a passo vamos nos restabelecendo. Este é o processo de humanização. E nós temos a vocação de vivenciarmos isto em nosso lar, em nossa casa. Como eu disse, nessa analogia, neste altar, que nós edificamos em nosso lar. Um verdadeiro altar ao qual nós nos aproximamos de Deus cada vez que nós nos aproximarmos de nós mesmos. Inicialmente, neste processo, há um autoconhecimento. Há uma libertação de mim mesmo para comigo. Eu sou um prisioneiro de minhas limitações. Eu sou um prisioneiro daquilo ao qual eu retive como algo ruim. E com isso eu vou me afastando de mim mesmo. E o pior, criando armas para que eu possa me defender.
Então eu não vou sendo eu mesmo, eu não consigo ser eu mesmo. Eu vou criando máscaras, eu vou criando subterfúgios, eu vou me escondendo de mim mesmo, eu vou fugindo com isto do relacionamento com o outro. E há um afastamento constante, e nós percebemos isso. Momentos aos quais eu vou me percebendo não amar a mim mesmo na sua totalidade. Não gosto do meu cabelo, não gosto da minha cor, não gosto do meu tamanho, não gosto... E hoje em dia nós estamos numa fase em que eu não gosto nem mais da minha sexualidade. Eu não me suporto, eu me rejeito. E eu me rejeitando, então, como posso amar o outro nas suas limitações? Como eu posso amar e acolher o outro nas suas imperfeições? Por isso há uma necessidade, neste processo de humanização, uma cura de mim mesmo. E é isso que acontece nesta partilha, neste encontro nupcial esposo e esposa. Não é um encontro para findar numa genitalidade, muito pelo contrário, é um encontro para consolidar a sua própria sexualidade. Como homem eu quero amá-la como mulher. E para isso há todo um processo de carinho, um processo de atenção, de compromisso, de fidelidade. E nós vamos consolidando então a nossa união, a nossa convivência. Eu imploro então a vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nesse momento nos ouvem, vamos tentar, vamos procurar num esforço, numa tarefa, ofertar a Deus aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos proporcionou. Somos esposo e esposa, respondendo a um chamado de Deus mesmo. Então, se nós estamos respondendo a um chamado de Deus, vamos aproveitar este momento e usufruir disto. Ou seja, vamos num diálogo permanente, constante, vamos nos encontrando. Não vamos nos desencontrando com aquilo que não nos aceitamos, mas vamos nos encontrando em todos aqueles aspectos aos quais nós vamos nos gostando e nos amando. Enfim, se eu sou uma criatura vindo das mãos de Deus como a sua própria imagem, eu só tenho a agradecer, louvar e bendizer. Só isto é condições para que eu possa e deva louvá-lo e glorificá-lo pelaquilo que eu sou. Mas tem mais ainda. Fomos criados à sua semelhança. E ser semelhante a Deus é experimentar, é ceder a este processo de humanização, não só como objeto deste processo, mas como sujeito também. Eu sou humanizado neste processo e, ao mesmo tempo, eu humanizo neste processo. Sou humanizado e humanizo. É um processo duplo de duas mãos. Eu vou me amando e vou amando você. E este é um processo ao qual eu vou amando Deus, em princípio, com todas as forças de meu coração, de minha alma, porque eu vou percebendo que é nele, com ele, por ele, eu vou me transformando passo a passo. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, coloquemos Deus no centro da nossa realidade conjugal, da nossa realidade nupcial. Que Ele seja o centro, a fonte de tudo, que Ele seja a essência. E nesta busca da plenitude da humanidade, nós vamos encontrando a plenitude da divindade com toda certeza. Se nós nos aproximarmos do ser humano como deve ser, nós nos aproximamos da divindade. Deus em nós e nós em Deus. Neste processo de uma caminhada, ofertando a Deus tudo o que somos, é um processo de amor. E com isso nós vamos criando um espaço em nós mesmos para nos deixarmos ser amados por Deus. Então eu entendo o matrimônio como sacramento no momento ao qual todos os nossos gestos, por mais simples que sejam, por mais humanos que sejam gestos consagrados a Deus.
Dormimos como seres consagrados, acordamos como seres consagrados. E o ser consagrado é um ser que responde à sua vocação humana, agradecendo, louvando e bendizendo o seu Criador, que é Deus mesmo. Então vamos neste sábado muito especial, vamos colocar nas mãos de nosso Deus, vamos ofertar toda a nossa realidade conjugal, toda a nossa realidade nupcial, e dizer: Pai Santo, Pai amado, é neste altar que é o nosso lar mesmo, nós queremos ofertar isto que nós convivemos, o ser esposo e esposa, a nossa realidade conjugal, nossa realidade matrimonial, para que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós e abençoar a nós na nossa realidade, nesta comunhão que buscamos. E nós pedimos, Pai Santo, rogamos, agradecendo a nossa realidade conjugal, mas pedindo e rogando que vá nos iluminando passo a passo no poder do seu próprio Espírito. Eu quero agradecer, meu Pai, eu quero agradecer, meu Senhor e meu Criador, pelas coisas que eu posso realizar no meu lar em prol a minha esposa. O café pela manhã que eu preparo, Senhor, eu preparo como um sacrifício de louvor. Eu preparo louvando e glorificando. Eu preparo o Senhor porque me dá a oportunidade a isso. Os momentos em que eu posso ajudá-la lavando uma louça, arrumando uma casa, limpando, arrumando uma cama, arrumando minhas roupas, meu Senhor e meu Deus. Eu quero agradecê-lo por tudo isso que me oferta. Eu quero agradecê-lo pelo chamado, pela vocação que me dá de ser esposo, de ser pai, de ser filho. Pai Santo, Pai amado, como é gostoso quando nós vamos percebendo esta dimensão de amor, do seu próprio amor em nosso ser. Mas nós temos dificuldades, e claro, o Senhor sabe melhor do que nós, dificuldades que nós temos nas nossas limitações, nas nossas imperfeições, nas nossas infidelidades. E eu rogo então, neste sábado que vai nos iluminando neste caminhar, a cada passo que dermos, que seja um passo em direção ao amor, que possamos nos amar como esposo e esposa, tal qual o Cordeiro, o esposo divino, ama a sua igreja, que somos nós. Este amor que Deus nos oferta é o mesmo amor ao qual nós devemos ofertar um ao outro. A caminhada que temos nesta existência nada mais é do que um processo humanizador. E que nós possamos ir cumprindo este processo, Pai Santo, Pai amado, nos respeitando como seres humanos, nos amando como seres humanos e mais ainda, nos promovendo como seres humanos. Eu quero como pai amar meus filhos até os últimos dias de minha existência. Mas amar como filho é o pai que abraça, o pai que ampara, o pai que cobre de carinho, mas é o pai que corrige, é o pai que mostra o caminho. É o pai que direciona com toda a meiguice, com todo o carinho, mas é o pai que dirige, é o pai que orienta. É o pai que ampara, é o pai que tem presença. E mais do que tudo isso, dá-nos esta condição de entendermos que somos irmãos em Cristo Jesus. E que esta fraternidade possa estar em todos nós. E que este amor conjugal, em que agora começamos a tomar consciência, é um amor que flui de nós mesmos. Eu não posso conter esse amor, deter esse amor. É um amor que flui. E neste amor que flui envolve outras criaturas, outros seres humanos. E assim, neste processo de humanização, nós caminhamos em direção à casa do Pai. Meu Senhor e meu Deus, nós queremos te louvar e bendizer por este sábado muito especial, em que nos dá esta luz para esta caminhada. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, aqui sentados à mesa da partilha, rogando a Deus que os abençoe profundamente nesta caminhada.
e que realmente façamos de nosso lar um verdadeiro altar para louvar, glorificar e encontrar com nosso Deus. E os convido, sábado que vem, novamente juntos, celebrando esta nossa vida, partilhando nossa existência, porque evangelizar é preciso. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.